Atualmente o Real é considerado por muitos os galácticos, mas os primeiros galácticos do clube espanhol reuniam em um só clube 4 jogadores que tinham conquistado o prêmio de melhor do mundo. É algo inédito até hoje. Real Madrid era composto por um grupo seleto que já estava no nível avançado, não no começo da carreira. Por exemplo, o Fenômeno e o Roberto tinham acabado de vencer a Copa, Casillas, Raul e Zidane a Champions, Figo e Owen a Bola de Ouro. Beckham foi comprado por um valor surreal, e essa primeira era que durou de 2003 até 2007 acabou sendo um fracasso. O Madrid conquistou um total de 0 títulos expressivos. O Grêmio estava há cerca de 12 anos sem ganhar um título de grande relevância. Em 2013, com a arena reconstruída, o tricolor resolveu apostar todas as fichas e montar um grande elenco. No gol, Dida e Marcelo Groy como opções. Ainda tinha o Léo Jardim começando a carreira. Na parte defensiva, Rodolfo, Cris, André Santos e Fábio Aurélio. Todos eles com passagem pela Europa. Ainda tinham o Wendel e Alex Telles, que estavam no começo da carreira, mas já tinham um bom nível. No meio, Zé Roberto, que fez história no Bayern, e Elano com passagem pelo City. Ainda tinha Riveiros, jogador de Copa do Mundo. E o ataque simplesmente Vargas, que foi a grande contratação, porque ele chegou do Napoli. Os outros não eram espetaculares, mas já tinham sido artilheiros por onde passou, como Barcos, Kleber, André Lima, Marcelo Moreno e William José. O técnico, um vencedor nato, Vanderlei Luxemburgo. Dito isso, o resultado da temporada acabou sendo abaixo das expectativas, porque o meu Grêmio gastou para ser campeão e não foi. Caiu nas semis da Copa, eliminado nas oitavas da Liberta e ficou em segundo do Brasileiro. Eu fiquei muito triste nessa época, mas em 2016 eu voltei a sorrir. O PSG gastou quase 2 bilhões de euros desde que o grupo do Qatar assumiu o controle do clube em 2011. E mesmo assim eles continuam sem um título de Liga dos Campeões. Daria para colocar uns 14 elencos do PSG aqui, mas o que chama a atenção é o de 2021 até 23. Donnarumma e Navas com opções no gol, Marquinhos e Sérgio Ramos na zaga. Já o meio-campo era fraco, talvez o Verratti era o único um pouco diferente, mas o ataque, meus amigos, simplesmente Neymar, Mbappé, Di Maria, Icardi e Messi. Dito isso, esse time tinha um grande problema, era muita personalidade em um lugar só. Parecia um grande reality show. Todo dia saiu uma notícia de algum jogador que estava insatisfeito. Resultado, eliminado para o Real Madrid nas oitavas de 22 e eliminado para o Bayern nas oitavas de 23. Até ganhou um campeonato francês, mas todos sabemos que o grande objetivo era a orelhuda. E o grande trio que chegou amado saiu odiado pela torcida. Cara, o Flamengo de 1995 não ter dado certo é inacreditável. Naquele ano, Edmundo chegou ao clube para se juntar a Romário e Sávio e assim formar o trio que foi apelidado de o melhor ataque do mundo. O Baixinho, por exemplo, era o melhor do mundo na época e campeão da Copa em 94. O ano de 95 também marcava o centenário do Flamengo. Para começar, a própria apresentação do Edmundo em que ele subiu em cima de um carro de bombeiro com vários modelos já dava uma amostra da maluquice que seria tudo isso. A expectativa obviamente era grande, mas no fim das contas o Flamengo acabou sendo marcado mais por brigas do que pelo futebol apresentado no campo. O time começou o ano massacrando seus adversários e conquistando a Taça Guanabara, mas parou por ali. No Carioca foi derrotado pelo Fluminense, naquele jogo histórico do gol de barriga do Renato Gaúcho, e no Brasileirão, meu amigo, terminou a competição na 21ª colocação na tabela geral. O rubro-negro só não caiu porque naquele ano apenas os 2 últimos dentre os 24 clubes que disputavam o campeonato eram rebaixados. Ou seja, se fosse como é atualmente, bem possível que teríamos um ataque com Romário, Edmundo e Sávio rebaixado. A comba de boy do seu time já pode comemorar. Santos 2018 é um caso interessante, um pouco diferente dos que já citamos, mas não deixa de ser um super time que deu errado. Por que diferente? Porque no olhar de hoje, aquele elenco era excelente. Mas na época, os jogadores ainda não tinham passado e nem estavam em seus auges. O Peixe tinha o Rodrigo, que já era brabo com 17 anos, mas ainda era muito jovem. Caio Jorge e Yuri Alberto, apesar de novos, já estavam no elenco. Yuri, que no Santos não jogou bem, foi no Inter que ele começou a destruir. O Bruno Henrique, que já era diferente, mas ainda não era nem o maior dos Brunos Henriques. Hoje, ele é disparado o maior Bruno Henrique. E ainda tinha jogadores de seleção, como Gabigol e Sanches, que estavam no auge, e Brian Ruiz e Delis Gonçalves, que chegaram da Europa, mas não conseguiram ir bem. Na defesa até tinha bons nomes: Lucas Veríssimo, Dodô, Gustavo Henrique e John. Com Jair Ventura começou mal o brasileiro, inclusive até entrou na zona de rebaixamento, mas com a chegada do Cuca deu uma melhorada, porém não foi o suficiente porque não ganhou título. Muitos acreditam que se essa bola tivesse entrado, o Vasco seria bicampeão da Libertadores. Não sei. A única coisa que sabemos é que esse ano o Vasco tinha um baita time
time e não ganhou nada. Em 2012, o Gigante da Colina tinha nomes interessantes na defesa, como Fernando Praz, Fagner e Dedé. Inclusive, estes três tinham sido eleitos melhor em suas posições um ano antes. Estavam no auge. O meio-campo era embaçado, Diego Souza e Rômulo, que também estavam na seleção do Brasileiro 2011. Tinha o Alan, que era novo, mas já vinha jogando, inclusive jogou bem e chamou a atenção da Europa. Newton, bom jogador, pouco tempo depois foi bicampeão brasileiro pelo Cruzeiro. Felipe Bastos, que jogava um excelente futebol na época, estava no auge. Carlos Alberto não era extraordinário, porém em 2012 todos queriam ter no time. Mas as grandes estrelas daquele Vasco era Felipe Maestro e Juninho Pernambucano. Claro, já estavam numa idade avançada, mas eram diferenciados. No ataque, Éder Luiz, bom jogador, e Alexandro vulgo Alec Gol. Pra quem não tá ligado, ele era brabo. Sempre quando o meu time jogava contra o dele, eu tinha medo. Meteu gol em todo lugar que passou. Como eu disse, esse Vasco fez até boas campanhas, mas não foi o suficiente. Imagina um time ser vice-campeão da Supercopa, vice-campeão da Champions, vice-campeão da Liga e vice-campeão da Copa. Loucura, né? Tudo isso aconteceu na mesma temporada com o Chelsea, que tinha um timaço em 2007 e 2008. O time inglês tinha nomes como Cech, Lampard, Drogba, John Terry, Joe Cole, Ballack, Makelele, Kalou, Anelka, Shevchenko. Pra quem não tá ligado, esses jogadores eram de altíssimo nível, atletas de Copa do Mundo. E inicialmente simplesmente contavam com José Mourinho na casa-mata. Porém, nem mesmo o Special One conseguiu levar o time à conquista de algum título naquela temporada e acabou sendo substituído. Na Supercopa da Inglaterra, perdeu nos pênaltis para o Manchester United. Na Premier League, vice com 85 pontos atrás do Manchester United, que pontuou 87. Na Champions League, vice mais uma vez nos pênaltis. Adivinha contra quem? Sim, contra o Manchester United. E ainda sobrou tempo para mais um vice, desta vez na final da Copa da Liga contra o Tottenham. Falar que esse Chelsea não deu em nada é meio complicado, porque os caras ainda conseguiram uns vice-campeonatos. Mas o fato deles não terem ganhado nada é uma espécie de fracasso. Ser vice-campeão, beleza, agora ser lanterna já é demais. Foi o que aconteceu com o Flusão, campeão da Libertadores 23 com um bom time e no Brasileiro 24 ficou na lanterna por um bom tempo. Fábio, Marcelo, Felipe Melo, Ganso, Keno, André, Cano, Arias e John Kennedy. Você pode não gostar, mas são bons jogadores. Esses que eu citei foram campeões da América em 23 e em 2024 parece que desaprenderam a jogar futebol. A maioria foi muito mal, boa parte do Brasileirão. E ainda adicionamos nesse elenco Renato Augusto, Terans, Douglas Costa, Marquinhos, Serna e Thiago Silva. Ou seja, antes do campeonato começar, muitos achavam que o Tricolor iria brigar pelo título. Mas com Diniz e Mano a equipe acabou sendo um fracasso e deu tão errado que brigou para não cair até a última rodada. Vejo que o principal problema desse time foi ter contratado errado, porque eles tinham um bom elenco, campeão, e aí trouxeram Renato Augusto, Douglas Costa, Terans, que são atletas até que possuem técnica, mas junto vem aquele combo de muita personalidade e talvez sem a fome necessária. Posso estar errado, mas assistindo de longe, talvez tenha sido esse o problema. Dito isso, um time que fez completamente ao contrário, que fez um ano excepcional, foi um grande rival do Fluminense, o Botafogo. E se você quer acompanhar toda a temporada do Botafogo resumida, os gols, as pedras que tiveram no caminho, assiste esse vídeo aqui. E se inscreve aí no canal para mais conteúdos como esse. Valeu, fui e tchau!